Boa noite. Que o Senhor Deus esteja abençoando todos nós, mais uma vez, com a pregação da sua palavra, que nós possamos aprender mais do Senhor, possamos ser confortados, encorajados, exortados, possamos ter os nossos corações voltados para Ele. E nesta oportunidade eu quero convidá-los para a leitura na passagem bíblica registrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4, leitura a partir do verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Oremos. Senhor Deus, fala ao nosso coração através da sua santa e bendita palavra mais uma vez. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos últimos domingos temos falado a respeito da família, tanto na escola bíblica dominical como também nos cultos. Olhando para esta passagem que nós acabamos de ler, nós fazemos a seguinte pergunta: o que nós podemos aprender com este texto? Em primeiro lugar, é preciso que, lançando os olhos para a passagem em questão e para o evento em questão, é necessário que compreendamos que a tentação faz parte da vida cristã. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. E é preciso, em segundo lugar, esclarecer também, conforme a palavra nos ensina na epístola de Tiago, que nós não somos tentados por Deus. Ao contrário, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. A nossa cobiça que gera o pecado e o pecado que gera a morte. Inclusive, na carta de Tiago, ele fala a respeito de provação. Provação é uma coisa, tentação é outra coisa. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo foi provado quando ele estava no Getsêmani. Naquela ocasião, ele estava sendo provado, e ele mesmo disse: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, se for assim, a tua vontade. Mas faça-se conforme a tua vontade. E, por 3 vezes, Jesus orou assim, ele ficou angustiado, ele suou sangue, o anjo do Senhor o confortou. Foi um momento de provação. E ele foi aprovado, na provação. Agora, ele está sendo tentado. E como disse Tiago, nós somos tentados pela nossa própria cobiça.
No entanto, Jesus, por não ser pecador, por ser 100% Deus e 100% homem, homem sem pecado, ele se fez carne e habitou entre os seus. A manifestação física e corpórea de Jesus levou em conta as nossas situações sentimentais, por exemplo, quando ele chorou, quando ele ficou entristecido, também as nossas situações de necessidades, como, por exemplo, de água, quando ele pediu água, quando ele dormiu, quando estava cansado, quando ele comeu, quando estava com fome. Essas questões que fazem parte da natureza humana fizeram parte da natureza de Jesus, porque ele era homem, mas ele não teve pecado, ele não foi pecador. Então a sua tentação não foi uma tentação interna, conforme Tiago nos ensina lá na sua epístola. A sua tentação foi externa. O inimigo, o diabo, depois que Jesus tinha jejuado por 40 dias no deserto, e ao fim dos quais ele teve fome, então aproximou-se dele o diabo para o tentar. Foi uma tentação externa. E é curioso que nós, quando somos tentados, geralmente caímos. Geralmente caímos. Inclusive, a palavra de Deus nos ensina que a nossa oração deve ser: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas nós, muitas vezes, caímos em tentação porque nós somos pecadores. E quando nós caímos em tentação, nós pecamos e sofremos. Ao contrário, Jesus não caiu na tentação. Ele não caiu. O que aconteceu foi que ele triunfou onde todos nós falhamos. Ele triunfou onde todos nós falhamos. E eu gostaria de pensar nessa noite, à luz desse texto, sobre o tema: Jesus Cristo triunfa onde todos nós falhamos. Ele triunfa onde todos nós falhamos. E onde que nós falhamos que Jesus triunfa? Em primeiro lugar, sobre a concupiscência da carne. Nós observamos aqui no verso de número 3 e também no verso de número 4. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que estas pedras, ou que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus triunfa sobre a concupiscência da carne. A fome é algo legítimo. A satisfação da carne é que distorce aquilo que é legítimo. A saída bíblica começa pelo conhecimento das Escrituras. Quando nós somos tentados sob a concupiscência da nossa carne, a saída bíblica é o conhecimento das Escrituras. O que ocorre aqui nesse momento não é algo tão simples assim. Jesus estava com fome e ele poderia fazer qualquer coisa para saciar a sua fome. A questão é que ele não cede à proposta do diabo, à proposta do inimigo. E quando o diabo sugere para ele: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão, o diabo está mostrando com esta sua sugestão, com essa sua palavra, que Jesus, ouvindo-o, Jesus estaria caindo na tentação de ouvir a voz daquele orador que entrou lá no jardim do Éden
e que disse para a mulher exatamente algo a respeito de comer. Quando se apresentou e falou: é assim que Deus diz? Não comerás de todo o fruto que está no jardim? Veja bem. E a mulher então responde: não, nós podemos comer, só de um que nós não podemos comer, porque se comermos nós vamos morrer. E aí o diabo conclui: não, vocês não vão morrer. A grande questão é que Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. Agora, o Senhor Jesus Cristo decide que não vai aceitar a sugestão do diabo, diferentemente do que aconteceu com Eva e Adão, lá no jardim do Éden. Por isso, Jesus triunfa exatamente, ele triunfa onde todos nós falhamos. Ele triunfa sobre a concupiscência da carne. Naquele momento, no jardim do Éden, o mau desejo da carne foi aflorado no coração de Eva e de Adão e eles cederam. Mas Jesus, não. Ele não dá vazão à concupiscência da carne. Ao contrário, ele se vale da palavra do Senhor e diz: está escrito, não só de pão viverá o homem. É preciso voltar os olhos para o cenário do jardim do Éden e entender que o mal é a quebra do bem. Todas as coisas foram criadas por Deus, mas o pecado distorce o bem. Deus supre todas as nossas necessidades. Nós não precisamos nos preocupar, porque Ele vai cuidar disso. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito do cuidado e do sustento do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 25 até o verso 34, nos mostrando que não precisamos ficar ansiosos por aquilo que nós vamos comer ou por aquilo que nós vamos beber, porque Deus vai sempre nos sustentar. Aqui nós podemos observar que quando Jesus triunfa, onde todos nós falhamos, e quando Jesus triunfa sobre a concupiscência da carne, e João vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 15 ao 17, que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, e aí ele vai falar da concupiscência da carne. Nós poderíamos pensar sobre esse momento vivido por Jesus, que era o momento em que ele estava com fome, e a sugestão do diabo poderia parecer algo até providencial, algo que poderia lhe trazer, naquele momento, conforto. E então, nós podemos observar, nesse primeiro ponto, que Jesus triunfa sobre o ídolo do conforto. Por quê? A concupiscência da carne, nesse caso, sugere que, sendo alimentado, ele seria confortado. E quantas vezes nós distorcemos aquilo que é bom, porque nós desejamos demais aquilo que é bom. Nós desejamos demais. E então criamos e sustentamos dentro do nosso coração o ídolo do conforto, quando nós não triunfamos sobre a concupiscência da nossa carne. Quando nós cedemos o desejo da nossa carne e não nos importamos de onde vem a informação que vai alimentar o ídolo, que é o ídolo do conforto. Jesus triunfa sobre tudo aquilo em que nós falhamos. Ele triunfa onde nós falhamos. Portanto, ele triunfa sobre a concupiscência da carne. Mas, em segundo lugar, ele triunfa também sobre a concupiscência dos olhos. Versos 5 a 8, de Lucas capítulo 4. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser.
Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. A concupiscência dos olhos. Observemos, melhor dizendo, elevando o verso 5, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. A concupiscência dos olhos, meus irmãos, a concupiscência dos olhos, as riquezas do mundo, em troca da adoração a Deus. E João vai dizer também lá na sua primeira carta, capítulo 2, de 15 a 17, que nós precisamos estar atentos à concupiscência dos nossos olhos, aos maus desejos dos nossos olhos. E Jesus vai mostrar também nos evangelhos que o nosso olho nos faz pecar. E ele vai dizer que se o nosso olho olhar aquilo que é bom, o nosso corpo será abençoado. Mas se o nosso olho olhar aquilo que é ruim e desejar aquilo que é ruim, então o nosso corpo será prejudicado. E ele diz claramente que são os olhos a lâmpada do corpo. Nesse sentido, nós aprendemos que, novamente, algo que é legítimo, contemplar as belezas, ver aquilo que Deus criou, né, é distorcido. Nós precisamos ser honestos no nosso proceder. Somente o Senhor Deus é digno de toda adoração. E olhe, sempre teremos oportunidade de trocar o Senhor por um ídolo. Por exemplo, o parar a vida no domingo reordena as nossas prioridades. E nós precisamos tomar cuidado para que outros afazeres que podem perfeitamente serem realizados nos demais dias da semana não tirem de nós a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de, no domingo, estarmos atentos à adoração ao Senhor Deus. Nestes últimos domingos, desde o dia 15 de março, a Igreja do Senhor, de uma forma geral, tem cultuado através deste recurso que cada um de nós tem tido nas nossas casas, o recurso tecnológico. Mas nós precisamos adorar e cultuar, porque aqui a concupiscência dos olhos traduz o ídolo da segurança. Veja bem, se o Senhor Jesus trocasse a adoração a Deus, a proposta que é feita aqui pelo diabo é que Jesus receberia toda a glória daqueles reinos, porque ela foi entregue a ele, mas Jesus precisava adorar. E aí, quem tem a glória de tudo está seguro. Quem domina sobre tudo está seguro. E é preciso tomar cuidado, porque geralmente nós desejamos aquilo que nós vemos. Nós desejamos aquilo que nós vemos. Isso não significa que o cego não seja pecador. Já disse isso. Mas, normalmente, nós desejamos aquilo que vemos. E o que o diabo está fazendo aqui, ele está mostrando para o Senhor a glória de todos os reinos. E está propondo para o Senhor que ele pudesse ter aquilo ali, se ele o adorasse. É lógico que, teologicamente falando, nós sabemos que todas as coisas foram feitas pelo Filho e nada do que foi feito sem ele se fez. Mas aqui nós estamos diante do Jesus encarnado, do Jesus homem, do Jesus que se tornou como um de nós. E a perspectiva é nos ajudar para que nós possamos ser triunfantes, assim como Jesus triunfou, e sermos triunfantes sob a concupiscência dos nossos olhos. O mesmo paralelo pode ser feito, a mesma analogia pode ser feita a respeito da oração.
Naturalmente que o Jesus Deus não precisava orar, ele orar de si para si, mas o Jesus homem orou para nos mostrar que o homem depende de Deus, ele dependia do Pai, ele veio para fazer a vontade do Pai, e nós também precisamos depender do Pai e fazer a vontade do Pai. A nossa segurança precisa estar no Pai. A adoração do nosso coração precisa ser direcionada para Deus e não para o ídolo da segurança. Nós não temos que trocar o Senhor Deus por nada. Jesus triunfa onde todos nós falhamos. Primeiro, sobre a concupiscência da carne. Agora, sobre a concupiscência dos olhos. E em terceiro lugar, sobre o perigo do orgulho da vida. Os versos 9 em diante. Ele triunfa sobre o perigo do orgulho da vida. E João também vai dizer isso lá na carta a respeito da soberba da vida. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O orgulho da vida, a soberba da vida, a independência de Deus, o coração autônomo, quando o eu é, de alguma forma, reforçado e se torna absoluto. Quando nós buscamos um caminho mais fácil e menos doloroso. Olha como que o diabo age nesse momento. Quer dizer, ele coloca Jesus num lugar alto e fala: então, pula, que nada vai te acontecer. Se és filho de Deus, nada vai te acontecer. Os anjos vão te guardar, eles vão te suster. E Jesus diz: olha, a vida não é assim. Nós não temos que nos orgulhar da vida a ponto de tentarmos o nosso Deus. Eu não vou tentar o Pai. Porque a Escritura está dizendo que nós não podemos tentar o Senhor, nosso Deus. Nós não podemos. Alguns pregadores aplicam esse momento aqui, até mesmo nessas situações de saúde, né, como nós estamos vivendo. E eu creio que nós podemos sim aplicar nesse sentido. Porque se o Jesus homem de carne e osso estava ali no lugar mais alto do templo de Jerusalém, e o diabo então sugere para ele: pode pular, que nada vai acontecer contigo, e Jesus diz que não vai tentar o Senhor Deus. Não é assim que nós devemos considerar a nossa existência, não é assim que nós devemos considerar a nossa vida. Nós não podemos ter o orgulho sobre a nossa vida, nós não podemos constituir o ídolo do poder, no sentido de que nós somos os poderosos e nada vai acontecer com a nossa vida. Então, analogicamente, nós podemos sim aplicar aos dias em que nós estamos vivendo. E eu acredito que a igreja tem feito muito bem em obedecer às autoridades constituídas, obedecer à regra que tem sido definida do isolamento social. Estamos sofrendo por isso? Estamos. Haverá prejuízos? Haverá. Não sabemos o que será depois deste tempo de pandemia? Não sabemos. Mas nós temos que ser prudentes. Então, um pastor não pode simplesmente, em nome de que Deus vai preservar a saúde de todo o rebanho, chamar a igreja para uma reunião presencial, para um culto presencial, lotar um templo com máscara ou sem máscara e dizer: irmão, abrace o teu irmão, saude o teu irmão, beije o teu irmão, porque praga nenhuma alcançará a tua tenda e não vai acontecer nada, fique tranquilo.
Nós não podemos agir dessa forma, e eu creio que agir dessa forma seria cultuar o ídolo do poder, dizer, olha, podemos fazer tudo que não vai acontecer nada conosco, e usar o nome do Senhor Deus em vão. Isso é tão claro para mim, que naquela ocasião em que Paulo esteve lá em Éfeso e pregou a palavra de Deus, as pessoas se converteram, e alguns comerciantes se converteram, e muita gente abandonou os ídolos, e aí eles pararam de vender as esculturas de Diana, a Diana dos Efésios, e Demétrio criou aquela confusão danada, a situação ficou bastante complicada. Então Paulo foi ameaçado de morte, e ele foi tirado da cidade para não morrer. Ele não tentou o Senhor Deus, ele não tentou. Ele não saiu lá na praça e disse, olha, nenhuma praga vai atingir a minha tenda, então, tranquilo. Não, ele saiu e foi embora. E depois, em outras ocasiões, ele continuou sempre compreendendo a necessidade de não tentar o Senhor Deus. E nós precisamos compreender isso também. Porque Jesus triunfou sobre o perigo do orgulho da vida, o ídolo do poder. John Owen, um pregador inglês, disse o seguinte: se soubéssemos de onde vem a flecha do inimigo, usaríamos apenas parte da armadura. Mas como não sabemos, temos de usar toda a armadura. Nós precisamos usar toda a armadura de Deus. Não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele triunfa onde todos nós falhamos. Mas por sua graça e misericórdia, ele habita em nós através do Santo Espírito, e através do Santo Espírito nós somos fortalecidos no poder do Senhor e podemos também buscar triunfo sobre a concupiscência da carne, sobre a concupiscência dos olhos e sobre a soberba da vida. Nós podemos triunfar sobre o ídolo do conforto, da segurança e o ídolo do poder. Eu quero encerrar essa mensagem lendo o texto que eu citei várias vezes. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versos 15 a 17. Nós precisamos triunfar, assim como o Senhor Jesus Cristo triunfou, porque o objetivo dele é que nós tenhamos vitória sobre o pecado. 1 João, capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tudo isso vai passar. A nossa vida vai passar. E nós precisamos compreender que o objetivo pelo qual nós estamos neste mundo, conforme o texto que nós acabamos de ler, é fazer a vontade de Deus. O Filho fez a vontade do Pai. O Filho foi tentado externamente porque ele não tinha pecado. Eu e você somos tentados internamente. O nosso pecado nos faz ter a concupiscência da carne, o mau desejo da carne. O nosso pecado faz com que nós tenhamos os maus desejos dos olhos e que nós sejamos também orgulhosos no nosso proceder. Mas assim como Jesus triunfou sobre tudo isso, nós, em nome dele, com a força dele, no poder dele e com a graça dele, podemos triunfar. Podemos triunfar sobre a nossa carne, sobre os nossos maus desejos. Podemos triunfar sobre o que vemos, se isto está desagradando a Deus. E podemos triunfar sobre a soberba da vida, não tentando o Senhor Deus. Entendendo que
O nosso conforto vem do Senhor, portanto, Ele vai prover tudo aquilo que nos for necessário. Porque não só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E a palavra tem alimentado a nossa alma. Nós também precisamos entender que a glória é dada somente a Deus, porque todas as coisas foram feitas para o homem e o homem foi feito para Deus. E qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e nele ter satisfação. Então nós devemos triunfar sobre a concupiscência dos nossos olhos, sobre este ídolo de segurança, porque o Senhor é quem nos dá a segurança. E nós devemos adorar somente o Senhor Deus. E por último, sobre o perigo do orgulho da nossa vida, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor e nós não temos que tentar o Senhor. Ao contrário, precisamos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e, portanto, dele devemos cuidar com todo carinho, porque em nós habita aquele que é santo. Que nós tenhamos do Senhor a força para triunfarmos sobre a concupiscência da carne, sobre a concupiscência dos olhos e sobre a soberba da vida, e que as nossas famílias possam observar isso durante todo este período em que nós estamos vivendo. Que as famílias possam se voltar mais e mais e mais para a palavra do nosso Deus. Que tudo aquilo que tem sido ensinado possa ser praticado nessa perspectiva de sermos triunfantes. Triunfantes sempre porque aquele que triunfou habita em nós e Ele mesmo vai nos habilitar a vencer. Em nome dEle, para a glória dEle. Oremos. Senhor, obrigado, ó Pai, pela lição da palavra do Senhor nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, porque de Ti necessitamos e carecemos em todo o tempo. Cuida da nossa vida, cuida da nossa família, em nome de Jesus.